Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. E o que, Paulo Lima? Da vida não se leva nada. Do mundo não se leva nada. É da vida. Vocês vão chegar a uma conclusão se é da vida? Pra mim é da vida. Não, é do mundo. Olha, você mande suas mensagens aí pela gente, pela hashtag FS Rádio Brasil, e mandem seus WhatsApp pelo 011 99390 4545. E o final de ano aí, nada tranquilo pro São Paulo Futebol Clube, hein, Pascoal? Tranquilo? Eu falei, nada tranquilo pro São Paulo Futebol Clube. São Paulo, vou falar um negócio pra você, tá vivendo momentos, para algumas pessoas não. Algumas pessoas no São Paulo gostam desse tipo de situação. Trafegam bem na turbulência. Olha. Algumas pessoas. Peraí, deixa o Pascoal. Pera. Ele mandou uma mensagem pra mim. Ele tava lendo dois folhetos. Deixa o Pascoal Tem falar. O muitas Pascoal pessoas- sabe muito. Castigo, tá? O Pascoal sabe muito dos bastidores lá. Deixa o Pascoal falar. Eu vou dizer pra vocês, tem muitas pessoas no São Paulo que gostam desse tipo, sobrevivem Não, bem. repete só aquela frase. Sobrevivem bem, trafegam bem nesses momentos de muita dificuldade. O que aconteceu com o Pinotti, que era o antigo diretor de futebol, que deixou ontem o São Paulo, passa diretamente por uma questão que eu acho, no mínimo, falta de ética. Pode ser o presidente, pode ser quem for. Pode ser o presidente da República, pode ser quem for. O cara que coloca uma pessoa como ministro, uma pessoa como diretor de futebol, e o atropela numa situação, ou passa por cima da pessoa numa situação, para mim não merece nenhum crédito. Ou você tem confiança na pessoa, ou pede para ela sair e você toca a questão, você mesmo toca o departamento. Agora, o que o presidente do São Paulo fez com o Pinotti, não se faz. O que ele fez? Não se faz. Vocês se lembram que anteontem eu falei que existia uma pressão muito grande no São Paulo para demitir o treinador do São Paulo. Essa pressão existe em cima do presidente do São Paulo. E ela é tal e qual o presidente do São Paulo fazia quando o Muricy Ramalho era o treinador. Ele pressionava Juvenal Juventus para demitir o Muricy Ramalho. Ele quem? O presidente do São Paulo, Leleco. o atual, o Leco. Ele cansou de pressionar o Juvenal para demitir o Muricy Ramalho. Eu estou falando alguma coisa que vocês desconhecem. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E você que é São Paulino sabe também. Agora, o presidente do São Paulo, quando todo mundo no São Paulo esperava uma postura diferente, porque todos entre aspas, né? Algumas pessoas não, muita gente ficou com os olhos arregalados, e eu aqui defendendo uma postura do São Paulo, me enganei. Eu fui enganado, fui levado por essas pessoas que imaginavam que isso não acontecia. O presidente do São Paulo conversou com o Marcelo Dijan, diretor de futebol do Cruzeiro, para negociar o Lucas Prato. E aí, o Pinotti foi perguntar a ele: presidente, o senhor fez isso? Fiz. Por que o senhor não me avisou? Ah, não senti necessidade. Espera um pouquinho. Então não tenha o diretor de futebol. Quer dizer, faltou, eu vou dizer, respeito, nem vou contar. Ética, nem vou contar. Um monte de coisa que acabou faltando. Exatamente no cara que era aliado, o cara que era o braço direito, o cara que ele podia se apoiar, agora viveu essa situação. Agora, o que é que vai fazer o presidente do São Paulo? Mais uma vez, se escorar num ídolo, porque o ídolo não tem ex, o ídolo é ídolo sempre. O Raí. Convidou o Raí para ser o diretor de futebol. E o Raí deve aceitar. O Raí deve aceitar. Por quê? Tem uma reunião do Conselho Administrativo amanhã, à noite, e nessa reunião será efetivado o pedido do presidente do São Paulo e o aceite do Raí para ser o diretor de futebol do São Paulo. É isso que vai acontecer. Como o presidente do São Paulo espera que o Lugano aceite ser o gerente do vestiário para administrar os problemas de vestiário do São Paulo Futebol Clube, já que o Lugano não joga mais pelo São Paulo. O Lugano viajou para a Europa, deve ir para os Estados Unidos e depois resolver Hoje a vida ele dele. está em Maceió. Ele chega amanhã. Então, o Lugano, a esperança do presidente do São Paulo é que aceite isso. E o Dorival Júnior pode colocar a barba dele de molho, porque a batata dele está lá assando. Mas o Leco não ligou para ele para garantir estabilidade? Não. Não? Não. Deixou ali a ver na Mas a demissão, a saída do Pinotti... A saída do Pinotti não tem nada a ver com a provável saída do Dorival Júnior. Não tem nada a ver. Mas o Leco não ligou pro Dorival, Pascoal? De verdade? Que eu saiba, não. É complicado. O Leco Dorival? Não, ele deveria ter ligado, porque todo mundo está associando a saída do Vinícius Pinotti
talvez a não permanência do Eu já falei isso aqui há muito Júnior. Não tem nada. O treinador de São Paulo, ele deveria agora, pelo menos, ter pelo menos um norte para saber o que ele vai fazer. Se o presidente de São Paulo acredita que ele possa ser o próximo treinador no ano de 2018, ele deveria ligar, no mínimo, pro Dorival e esclarecer os fatos. É o mínimo que se espera, ou não? Você não ligou pro eu já dei essa informação aqui já há algumas semanas. Essa pressão existe, é muito grande e o nome do Cuca é o nome mais falado nos bastidores do São Paulo. Eles querem colocar essa corrente que pressiona o Leco para demitir o Dorival Júnior, quer o Cuca como treinador do São Paulo. Mesmo se... O que para mim será uma grande surpresa o Raí aceitar esse cargo. Para mim será uma grande surpresa. Eu tenho outra informação. O Raí não tem perfil para um executivo de futebol. Raí tem um estilo de vida totalmente diferente. E se o Raí aceitar, Pinotti tinha? Eu acho que ele vai ter que pegar alguém com ele para ficar no dia a dia. Tem lá o advogado que Agora eu pergunto para você. Caso o Raí... Não, é diferente. O Alessandro estava... Vou te explicar. O Alessandro já estava no O processo. Alessandro estava no processo, o Alessandro estava trabalhando no Corinthians, o Alessandro estava no futebol, o Alessandro estava na equipe com o Edu. Mas ele não tinha um cargo de gerência. Não, mas ele mudou já de posição. lá. Ele era, O Pinotti tinha? Também O Pinotti não tinha, mas o Raí, o Pinotti eu entendo como um executivo, um cara diferente. O Raí, ele não tem esse perfil. O Raí, se eu fosse presidente de São Paulo, eu falaria, Raí, quanto você quer por mês? Quero te contratar para ser embaixador de São Paulo. Não tem nome melhor. Embaixador de São Paulo é Raí da Inglaterra, não serve pra nada. Tem nome... Você vai pagar o cara para ser embaixador? Vai gastar dinheiro com o cara? Eu estou dando um exemplo. Não tem nome melhor para representar o São Paulo do que o Raí. Agora, um executivo do futebol, eu não vejo. Espero que eu erre. Agora, caso o Raí acerte, o nome do Cuca continua ganhando força? Com o Raí também? Com o Raí eu não tenho essa informação, mas é forte entre essas pessoas que tem força e poder lá dentro. O problema é que o Leco tem muita força. O problema não. O Leco tem muita força. Você entendeu? O Leco tem força e está bancando o Dorival. Agora, eu não sei com a saída do Pinotti como é que ficou. Eu mandei aqui umas mensagens, até agora não obtive retorno. Aliás, eu obtive retorno sobre Scarpa no São Paulo. Se você quiser, daqui a pouco segura aí. Entendeu? Bom, agora, para mim é surpreendente ver uma questão dessa. Todo mundo, perdão, eu repito, não todo mundo, muitas pessoas do São Paulo incrédulas com a posição do Cruzeiro, fazendo uma proposta para o jogador e depois, na verdade, foi o presidente do São Paulo que foi ouvir. Mas, Pascoal, deixa eu só entender uma coisa. Às vezes o Djan ligou para o presidente do São Paulo. Não ligou, ele conversou pessoalmente. Você conversou pessoalmente? Marcou uma conversa? Não, aconteceu sim. Pessoalmente. Essa foi a gota d'água. Essa foi a gota Se você tem um diretor de futebol... Não, eu entendo. Não, a informação que eu recebi aqui, o Raí aceitou o cara de diretor de futebol, já é oficial. Bom, eu falei com uma pessoa há 40 Acabei minutos... de receber também aqui essa informação, mas eu falei oficialmente o São Paulo confirmou? Não, já é oficial. Será o São Paulo confirmou. Vou repetir, será oficializado amanhã na reunião do Conselho de Ministros. Não, já é oficial. Eu falei há 40 minutos atrás, falei com uma pessoa, eu falei, o Raí já aceitou? Ele falou, não, tive uma conversa ontem, terei hoje, mas o que ele falou é o seguinte, ele vai aceitar, entendeu? Não é que ele falou que o cara não falou que ele não ia aceitar. Ele falou ele vai aceitar, só ainda não tem o ok oficial há 40 minutos atrás, o que ele falou para mim. Aí outra coisa, para quem não sabe, o São Paulo não tem dinheiro para investir no futebol. Não tem. Mas o Pinotti tinha, né? É uma outra coisa. O Pinotti não colocou, deixa eu deixar a coisa bem clara. Comente-se muito, o Pinotti é uma pessoa bem sucedida na vida, e comenta-se que o Pinotti colocou rios e rios de dinheiro. Mas não ajudou a trazer o Hernandes. Não. Importantíssimo. Não é verdade. E o Prato? Não é verdade. Mas foi na administração dele que... Não é isso. Eu entendi que você falou financeiramente. Não, ele trouxe o Hernandes, mas ele não botou dinheiro do bolso. O Pinotti colocou 4 milhões de euros, ou 4,5, quando o São Paulo foi trazer o Centurion, que pediram o dinheiro para ele contratar um jogador, ele emprestou. Em 2015, teve um mês aí que o São Paulo não tinha no final de 2015 para pagar 13º, entre outras cocitas, e ele emprestou. Depois disso, a informação que eu tenho é que ele não colocou do bolso dele R$1 em nada. Bom, a gente tinha colocado, no total, acho que 20 milhões de reais. Foram 4 milhões de euros com 4,16, o Caleri. O Caleri e uma... Não, Caleri não, o Centurion. E um dinheiro para pagar o 13º em 2015. É o que o São Paulo deve pro rapaz aí. Não sei se vai pagar também, não sei se foi presente, não sei o que foi.
Então não é empréstimo pessoal, presidente, é empréstimo ao São Paulo. Sim, que seja. Eu tô falando, não sei se foi um presente do rapaz pro São Paulo. Não, ficou de do São Paulo, ficou de devolver. Eu sei que as coisas não deveriam funcionar assim. Esse Vinícius Pinotti jamais teria sido diretor de nada no São Paulo se não tivesse doado 4 milhões de euros para comprar um jogador de futebol. É lógico. Entendeu? Então, a presença dele como diretor de futebol já foi algo condicionado a um empréstimo pessoal. Ou seja, a sensação que você tem é que qualquer um que chega lá com uma grana, São Paulino, bacana, não sei o quê, rico, compra um cargo. Não tem como dar certo. Não era um cara do futebol, não teria como dar certo, não ia dar certo. O Raí é um cara do futebol, já trabalhou no São Paulo como coordenador. E não deu certo. Mas foi em 2002, 15 anos atrás. Eram outros tempos, né? Eu acho que ele tem um perfil, sim. Eu discordo de você, eu acho que ele tem um perfil. Ele é um cara que tem vários empreendimentos, é o que se chama hoje de empreendedor, tá em vários setores. O Pinotti também. O Pinotti é rico, gente, é diferente. Não, é um empreendedor, é um executivo, é dono de uma empresa. O Raí, todos os negócios que o Raí tem, nenhum deles é de futebol, Benja, pera um pouquinho. O Pinotti é dono de uma empresa de perfume, creme, sei lá o quê. O Raí jogou futebol. Sim. O Raí estudou gestão esportiva. O Raí Perfeito, esse nome o Raí é um cara que é ex-jogador do clube, é ex-ídolo do clube. Ex-ídolo não. Ídolo do clube. É um cara ligado ao futebol até hoje. E participou recentemente daquela conversa intermediando entre torcedores e elenco. Não dá pra comparar, gente, o perfil. Mediador. Eu não tô aqui fazendo nenhum juízo de valor do Mas o Raí não é um profissional da área, né? Não, mas ele Não é um profissional da área. Escuta, o Beckenbauer não era, o Alessandro não era, entendeu? O Edu do Corinthians também não era. Acontece que o cara carrega traz uma bagagem da passagem pelo clube. Eu concordo que o Alessandro estava numa situação técnica melhor do que o Raí, porque ele já estava trabalhando Estava no processo. Também. Agora, quando o Edu Gaspar começou a fazer isso, ele nunca tinha feito também. Entendeu? Então o Raí... Tinha parado recentemente de jogar. O meu único temor é o seguinte, o São Paulo, é o que o Pascoal estava falando, o São Paulo vive se escorando em ex-jogador. Ele vive usando como escudo para suas atrapalhadas, para os seus equívocos, para a péssima gestão política do clube e tudo mais, vive se escorando em jogador. Mas são os ídolos que o São Paulo trouxe, olha lá. E agora estão falando do outro, do Lugano, para ser gerente de vestiário. Lembra recentemente, ele vai decorar o armário, sabe? Que recorreram ao Muricy. Exato, toda hora. Recorreram ao Muricy, que não estava nem mais no mercado. Se olhar essa lista daí, ó, dar uma acalmada no ambiente. Essa lista sebastianista do São Paulo, quem deu certo aí foi o Muricy, que salvou o time do rebaixamento em 2003, mas era fácil, pegou o time no começo do campeonato, também não foi nenhuma grande façanha. E o Hernandes, que está jogando bem. O resto, gente, nada deu certo disso aí. Nada. Não, o Marco Aurélio, quando veio em 16, salvou o time. O Marco Aurélio fez um trabalho legal. O Marco Aurélio fez um trabalho legal. Mas ele não jogou. Ele ia apagar incêndio. Então, para apagar incêndio. Mas fez o trabalho dele, ué. Fez o trabalho dele e voltou para a seleção. Nessa relação, o Marco Aurélio já é do ramo. O Marco Aurélio está acostumado a tomar porrada. Depois foi embora. O Marco Aurélio, pelo fato de ele já trabalhar no futebol nessa área, ele já está acostumado a tomar porrada. Nessa relação, o Raí ele tem muito mais a perder do que a ganhar. O que eu disse a respeito do Rogério Ceni quando ele assumiu a condição de técnico no começo do ano, eu disse também, falei, o Rogério tem muito mais a perder do que a ganhar e o tempo mostrou que eu tinha razão. Com relação ao Raí, é a mesma coisa, Pascoal. A diretoria do São Paulo usa o ídolo como hospedeiro. Ele chupa até a última energia, depois ele descarta como se fosse uma camisa suja. A diretoria do São Paulo não respeita o seu ídolo. O Pintado naquela relação ali, que o Pintado serviu também de escudo. Não, mas sim, não estou falando, mas o Pintado também foi usado como escudo. Mas querendo ou não, Pascoal, então a diretoria do São Paulo, ela não está nem aí para a história do ídolo. Ela usa o cara, tá certo? Até para se blindar de algumas situações. Depois, quando ela não precisa mais, ela descarta como se fosse um sapato velho. Então, Raí, olhe bem onde você está pisando. Usaram aí o Vinícius Pinotti como bode expiatório. Beleza, dá a impressão que agora os problemas do São Paulo acabaram. O Vinícius Pinotti saiu, beleza, ok, tranquilo. Agora o São Paulo vai voltar a ser uma potência. Tá errado. A diretoria do São Paulo tem se mostrado incompetente há muito tempo. Incompetência predomina ali. E o Leco, volta a falar, Raí, cuidado com ele. Ô, Paulo Lima,
Com o provável ok do Raí, eu não acredito que o Raí será diretor sozinho. E aí te pergunto, há um tempo atrás especulou, o São Paulo tinha dado umas sondadas aí em Rodrigo Caetano, e o Raí tem uma amizade, inclusive é sócio na Fundação Gol de Letra, eles são amigos, são os melhores amigos do Leonardo. Mas o Léo não quer saber do Brasil. O Leonardo acabou de ser demitido lá na Turquia. Vocês acham que não pode pintar um Leonardo aí no São Paulo ou um Rodrigo Caetano? É mais um ídolo, né? Queira ou não queira, o Leonardo também tem essa chancela de grande nome na história do São Paulo. Olha, eu vejo nesse momento, eu concordo que colocar o Rogério Ceni, por exemplo, naquela situação não foi um momento adequado. E o Raí, nesse momento, ele não é nem bombeiro, nem vem pagar incêndio nenhum. Ele exatamente está sendo um anteparo, um escudo da diretoria do São Paulo. Eu não vejo perfil no Raí para ser um cara de vestiário, para ser um cara de bastidor, um cara de sala, de ar-condicionado. Eu acho que ele tem muito mais do que isso. O horizonte do Raí fora do futebol é isso que já falamos aqui, né? Ele é diversificado. Ele atua em várias áreas, em várias frentes. O Raí é multimarca, é multimídia, vamos dizer assim. Agora, para ser diretor de futebol do São Paulo, precisa se dedicar ao cargo. Perfil profissional o Raí tem? Eu não vejo. Amizade com jogador de futebol, bom relacionamento, pode até ser. Resolve? É suficiente? Ele vai ser profissional na hora de cobrar ou vai ter corporativismo? São N exemplos de situações diferentes que a gente pode vivenciar. Eu acho que São Paulo pensar no Rodrigo Caetano, até porque tem um momento aí do Flamengo que parece que está chegando ao fim da linha, o Rodrigo Caetano com o Flamengo, parece, não estou dizendo que vai, mas é uma possibilidade. Já se fala até do Rueda não ficar no Flamengo na próxima temporada, de voltar para a Colômbia, ser técnico do Deportivo Cali, enfim, tem problema familiar, tem isso tudo. Mas pode ter uma guinada no futebol do Flamengo, ele se encaixar no São Paulo. Eu acho que o Raí, nesse momento, é apenas um paliativo que, ao meu ver, não vai funcionar. O Raí não tem perfil de homem de futebol. Eu falo aqui do Edu Gaspar, já falamos aqui do Alessandro, mas é completamente diferente o perfil Corinthians do perfil São Paulo. Até em termos de postura desses dois jogadores. Né? O Edu e o Alessandro vivem hoje em dia do futebol. O Edu, inclusive, está num posto dentro do futebol brasileiro que é fundamental, né? Ao lado do Tite, é o braço direito do Tite, senta do lado direito dele. E o Raí? O Raí é um cara social, plenamente social. Eu não acho que, profissionalmente, seja um pau. O Raí vai ser cobrado como diretor de futebol, remunerado que vai ser? O Raí pode ser um bom diretor de futebol se ele trouxer alguém que seja o executivo, e o Raí é aquele cara que é o para-raio. Mas com o Pinotti havia essa intenção de trazer o executivo. Aí o primeiro nome que surgiu foi o Rodrigo Caetano. Então por que você traz o Raí se você está precisando trazer um segundo? Porque é o para-raio, é o Raí. Mas você não acabou de dizer que vai ser um escudo? Você acabou de dizer um anteparo? Então por isso é que eu acho que tem que ser sacado do escudo, não tem que ser ele. Você tem que botar exatamente uma coraça e não um escudo. Paulo, o São Paulo usa muitas vezes isso. O ídolo à frente para aplacar a ira, acalmar os ânimos. E o Rogério Ceni os ânimos são muito mais aplacados com o ídolo. O Rogério Ceni serviu perfeitamente para isso. E onde é que ele está hoje? Está no Fortaleza. E alguém lembra dele no São Paulo mais? Mas ele foi usado para isso. Você está entendendo? O Mano acabou de dizer. Deu errado. Mas o Mano acabou de dizer. Tudo deu errado. Então você não falou isso agora? Usado e Ninguém. descartado. Ele é descartado. O ídolo de São Paulo tem que tomar muito cuidado quando ele se aproxima de políticos do clube. O político, ele só olha para o próprio, não vou dizer rabo porque é uma palavra feia para a hora do almoço, mas é verdade. Ele só olha pro dele. Ele não tá nem aí pros demais. Então tem que tomar muito cuidado. O ídolo do clube, Pascoal, na minha modesta opinião, a história dele tem que terminar ali dentro de campo. O cara, quando começa a enveredar pro lado da política, começa a aliar a pessoas ali que só pensam nelas próprias, elas querem que se lixe o clube, ele tem mais a perder do que a ganhar. Tá na cara isso daí. O jogador, ele não pode confiar no dirigente. Dentro de campo já era difícil. Imagine se você estiver ao lado do cara. O Raí sozinho não dá conta. Não dá conta. Eu tô falando, ou vai aparecer um Rodrigo Caetano, um Leonardo, alguém vai aparecer. O Leonardo saiu lá do Antalya Sport. Mas o Leonardo eu tenho contato com ele. O Leonardo não volta para o Brasil. Não? Não volta para o Brasil. Mas o nome interessante para o São Paulo seria o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano no Flamengo, ele vem é um mercado que ele, imagino, tem interesse no mercado de São Paulo. Agora, tocar o Flamengo, que é o clube da paixão dele, ele não conseguiu. O Leonardo... Mas você acha que nem o fato de ter um Raí, que eles são amigos íntimos, não dá? Até hoje, no Gol de Letra, o Leonardo está muito mais distante do que o Raí. O Leonardo não é uma pessoa que vivencia o Gol de Letra como o Raí vivencia. O Leonardo, o mundo dele, o mundo de negócio dele, ele é completamente situado na Itália, que é a base dele, mas ele não, o projeto dele não é voltar. Agora, quando o Mano fala, pô, o Edu Gaspar não era, mas a diferença é a seguinte, o Edu Gaspar, gente, ele parou de jogar, ele já foi direto
para esse cargo. Ele foi se preparar já direto. O Edu não teve um intervalo grande. Gente, o Raí parou de jogar. O Raí... Mas ele difere o intervalo. Se ele sai do campo e vai para o Raí ter feito um curso de gestão esportiva, para mim não significa nada. Não adianta você fazer um curso e nunca ter exercido na prática. O Raí é garoto propaganda, o Raí é um cara que é ligado à cultura, o Raí é um cara que gosta de viajar, o Raí é um bom vivão, o Raí sabe viver a vida. Ele não tem condições de executar isso, só precisa de um braço direito. Pode falar. Na minha opinião, o Raí sozinho, não. O Raí sozinho, não. O Raí com o executivo do lado do governo federal, né? É garoto propaganda, inclusive, do governo federal. Não, mas o Raí sempre é ligado a grandes marcas, a multinacionais, a marcas a grifes e tal. Sabe, o Raí está cada hora viajando, ele tem a sala de cinema lá em São Paulo. É um cara ligado à cultura. É um cara que ganha muito dinheiro fazendo propaganda para as marcas, eventos e tal. Eu não vejo o perfil. Agora, é um cara fora de série, fantástico. Agora, serve muito mais. Você via no Pinote? O Pinote é um executivo, por que não? Executivo do quê? Ele é um executivo na vida profissional dele. Perfume. E qual o problema? Quais foram as pessoas que ocuparam esse cargo no São Paulo? Não era o advogado do clube, que era o Gustavo. O Marco Aurélio Cunha. Depois veio o Pinote, que é dono de empresa de beleza. Era um médico. Eu tô te falando. Eu tô te falando que não tô falando que tem problema. Eu tô falando que pega a vida do Raí. O Raí não tem ligação nenhuma mais. O Raí. Gente, eu não tô falando mal do Raí. O Raí é meu amigo. Mas pelo menos é o cara da bola. O que eu tô. Não interessa que o cara é da bola. Veja, volta a falar aqui. Os 3 últimos caras que ocuparam esse cargo, um era advogado, o outro era dono de empresa de beleza. Um pensamento. E o outro agora é jogador de futebol, ex-jogador. Que o cara é ex-jogador, gente. O fato de um cara ser ex-jogador não credencia ser um bom executivo. Ajuda, mas o cara é ex-jogador, ele tem que ter se preparado para um cargo. Não adianta só ter sido ex-jogador. Para mim, o maior nome para assumir o cargo não jogou bola. É o Marco Aurélio Cunha, que é médico. Mas é um cara que viveu futebol. Então, ele não pisou no gramado, mas respirava aquilo. Sim, mas ele tá no dia a dia, ele nunca saiu do dia a dia do futebol. Gente, o Raí, ele saiu do dia a dia do futebol há muito tempo. O Raí não tá ligado a isso. É isso que eu tô querendo falar. Agora, é um cara inteligente. Como o Pinote não estava. Mas o executivo é diferente. É um cara. Ele tem uma rotina. O Raí. A rotina de deixar o público. Posso terminar uma frase? Pode, mas. A rotina. Vocês podem discordar, deixa eu terminar. A rotina do Raí. Raí é meu amigo, há muitos anos. Raí está em Londres, Raí está em Paris, Raí está curtindo, Raí está... É diferente, ele se preparou para a vida dele para poder aproveitar da forma que ele quer. Lindo e maravilhoso, ele merece. Ele não tem, agora, a não ser que ele queira mudar e quer entrar naquela rotina, tem que estar 9 horas da manhã lá no CT, sábado e domingo ele vai estar lá, ele não tem mais feriado, entendeu? A namorada liga para ir viajar, ele fala, agora não dá. É isso que me chama a atenção. Eu acho que ele tem know-how, Benja. Se o Raí pega o telefone e liga para um atleta, é o Raí que está falando. Tá bom, se é o Gustavo que liga para um atleta, é o Gustavo, o filho do Sócrates. Ou é o Vinícius Pinotti. Com todo respeito, não estou aqui desdenhando aí nem do Gustavo, nem do Vinícius Pinotti. Mas o atleta vai atender o telefone isso não existe. Como não existe? Gente, isso não existe. Se é o Ronaldo Fenômeno, que inclusive vai ser um dos braços direitos do Andrés também, ele pega o telefone para ligar para alguém? Peraí, é o Ronaldo Fenômeno. Peraí, é empresário, né? Gente, é empresário, é dinheiro. Peraí, só um minuto. Mas ele nunca trabalhou nessa parte. Vocês estão loucos? O Pinotti, que você fala de se pegar o telefone e ninguém atende ele? Não, eu falei que ninguém atende. Eu falei que não tem o mesmo peso do Raí. Não tem. Eu não tenho. Eu trouxe o Hernanes, que é o cara que todo mundo diz que salvou o São Paulo. Eu trouxe o Hernanes, trouxe o Petros, que ninguém acreditava que ele viria, trouxe o Jusilei lá da China. Foi o telefone do cara, foi o cara lá indo buscar. Mas eu não disse que ninguém atende. O Gustavo, que você falou que é o Gustavo. O Gustavo trouxe o Cueva. O Gustavo trouxe o Michael, o zagueiro que ninguém sabia quem era. Lembra? Mas trouxe aquele que foi embora também, que era péssimo, né? O Balsa. Não, o outro zagueiro que foi embora, que chegou aqui com a forma de xerifão. Michael. Não, peraí. Quando ele trouxe o Michael, que ninguém conhecia o Michael, pelo amor de Deus. Michael jogou pra caramba, virou ídolo da torcida do São Paulo. Aí quando o São Paulo comprou, a coisa desandou, mas ele era ídolo, gente. Mas foi um pouco. O Cueva, que todo mundo fala, foi eu, Gustavo. Ô, Benja, eu sinceramente, eu não vi, eu não tenho essa leitura que você tem, não, sinceramente. Ótimo, o programa vive disso. Eu concordo com o Flavinho, concordo com o Mano. O cara é um cara que é ligado ao futebol. Pode ser que ele esteja afastado, mas o cara é que nem andar de bicicleta, você não desaprende. E outra coisa, é o Raí. O cara entra no vestiário, é o Raí. Lógico. Ele tinha que entrar pra jogar. Não é que tá entrando o Pintado no vestiário, com todo respeito ao Pintado. Tinha que entrar pra jogar. Tá entrando o Raí. O
cara que foi campeão do mundo com a seleção brasileira, foi campeão do mundo com o São Paulo, fez gol na decisão. Por que ele saiu da base do São Paulo? Você sabe? Por quê? Não sei. Por quê, amigo? Porque o cara é ídolo, porque o cara é um cara, né, é acostumado com as coisas certas. Quando chegou lá e viu mais ou menos o que tá rolando, falou, o quê, velho? Ó, quanto tempo o Raí ficou na base? Meses. Quantos? Quem era o presidente? E o que muda? Era em 2002, era o Marcelo Portugal Gouveia, não é isso? Mas faz 15 anos isso, velho. Faz 15 anos, cara. Os 15 anos do São Paulo pra cá, eles só pioraram e não melhoraram. E ele aceita o cargo? Quem? O Raí? Não, o que a pessoa falou pra mim é que ele falou, a pessoa falou o seguinte pra mim, ele conversou ontem e que iria acertar hoje. É a notícia que ele já aceitou. Então, A notícia que ele já aceitou. Tá bom, Michelete, já ouvi, ele tá falando 100 vezes, já ouvi, ele é oficial, então ele vai aceitar, ele aceitou. Ele aceitou o cargo. O que eu fui informado hoje é que ele daria a resposta amanhã na reunião do Conselho de Administração. Então ele já antecipou a manifestação, já aceitou o cargo. Então, se ele aceitou, então, é porque ele quer mudar o estilo de vida dele. Então. Eu quero dizer para vocês o seguinte, é uma mudança radical na vida do Raí. Pelo experimentar. Mas eu vejo, eu conheço bem o Raí, é um cara sensacional. E eu vejo o Raí que tem esse perfil para ser o diretor de futebol do São Paulo. Posso falar um negócio, Pascoal? Pois Desculpa te interromper assim abruptamente. Eu estava pensando aqui agora. O Raí, esse cargo é um cargo muito delicado. Vocês concordam comigo? Muito. Muito delicado. E desejado por todos. Exatamente. Esse é o cargo do fio da navalha. O Raí é um cara que já sofreu no São Paulo alguma vez? No São Paulo? Sofreu pro São Paulo? Pressão, vai, essas coisas, não. Muito pelo contrário. Ele está acostumado a sofrer? Não. Sofreu um pouquinho quando foi para Paris Saint-Germain, até firmar. Não, no São Paulo. Não. Mas o Raí, quando chegou no São Paulo, não chegou estourando, não. Ele passou um ano... Entendeu? Não, tudo bem. Depois que ele se tornou... Quando ele veio da Ponte Preta para São Paulo... Na seleção ele sofreu. Sofreu na Copa do Mundo que perdeu a vaga de titular. Eu não Em sei. 94. Eu fiquei pensando nisso agora. A gente estava lá. Mas aí é seleção, né, Pascoalzito? Aí não tem jeito, né? Eu fiquei pensando nisso aqui no agora. São Paulo, você pode dizer, a chegada dele da Ponte Preta para o São Paulo... Quem? O Raí. Não, Botafogo. Não, depois jogou na Ponte Preta. O Botafogo de Ribeirão Preto. Aí jogou no Ponte Preta? Jogou. Jogou, sim, senhor. Jogou, sim, senhor. Jogou. Foi empréstimo. A vinda dele para o time do São Paulo, ele esperou um pouquinho para jogar. Aí, eu sempre chamei o Raí de Boi, porque eu falava que ele era um touro de forte e eu botei o apelido dele de Boi. Toda vez que eu encontro ele, eu chamo ele de Boi. Eu chamei de Boi. Fala Boi, ele já sabe que sou eu que estou falando. Depois tive a oportunidade de trabalhar também com ele. Parece chamar o Júnior Baiano de Boi. No rádio eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele também. É um cara sensacional. Benja, é minha opinião. Para mim, ele tem o perfil para fazer esse trabalho. Não, todos que sim, eu adoro o Raí, cara. Na minha visão, ele tem um perfil. Ele é adorado pelo São Paulino, pelos mais novos e pelos mais velhos, pelos feitos dele no São Paulo Futebol Clube. Aquele título que ele deu para o São Paulo contra o Corinthians, eu acho que é a maior marca dele. Rogério também é adorado pelos torcedores do São Paulo. Adorado. Você viu o que aconteceu lá? As funções são diferentes. O Rogério estava mais exposto no banco de reservas todos os dias do que o Raí, que vai ser Pascoal, o administrativo. o Zico no Flamengo, gente. Maior ídolo do Flamengo do que o Zico não existe. Mas ele foi fritado. Mas tudo bem, aconteceu. Então, ele foi fritado. É um processo mesmo. O que a Patrícia Amorim na época fez com o Zico não se faz. E o que o Leco pode fazer com o Raí também não se deve fazer. Então você está concordando comigo. Eu não teria escolhido o Raí. Não, pela ótica do São Paulo, eu teria escolhido o Raí por tudo que ele simboliza. Claro. Assim como eu teria escolhido o Rogério. Só que em contrapartida, eu na ótica do Rogério, eu disse aqui, eu não aceitaria. E na ótica do Raí também, eu também não aceitaria. Não aceitaria, Pascoal. Volto a falar, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Eu concordo com você. Mas você diz isso porque ele o São Paulo está usando os ídolos, Pascoal, para encobrir a sua incompetência. Ele não consegue executar um bom trabalho? A questão não é essa, Pascoal. Confiar em dirigente hoje é complicado. O Raí, ele tem uma imagem hoje a zelar. É um dos principais jogadores da história do clube. Ele tem muito mais a perder, Pascoal. Por exemplo, o Rogério Ceni, ele contava com essa venda de inúmeros jogadores durante a temporada? Isso eu concordo. Pascoal, que o cara, qualquer ídolo, seja lá qual for, que o cara pode ser engolido pela máquina política de um clube mal gerido, de um clube como... E o São Paulo é bem gerido? Como o Zico foi pelo Flamengo, que vocês estavam falando, a Patrícia Amorim fritou. O Zico nunca mais vai querer trabalhar no Flamengo. O Rivelino foi no Corinthians também não deu certo. Porque o cara não foi fritado. Entra nesse moedor de carne que é um clube administrado à moda antiga.
que é a gestão política muito Tá bom, então tumultuada. o temor geral Não aqui, é pela o temor falta de geral é que competência do Raí. ele vai ser engolido pela verdade é o seguinte, pela eu política acho, e vai ser eu fritado acho- pelo presidente eu do acho São que o Paulo. É isso que Raí, vocês estão no falando? Num mundo ideal, né? Se as coisas estivessem tranquilas no São Paulo, se o clube fosse super bem administrado, se não houvesse dirigente dando soco na cara do outro, como houve pouco tempo atrás, desconfiança com o nego que levou dinheiro em comissão de material esportivo, que nada foi até agora, nada foi apurado. De venda de jogador que o ficou São provado. Paulo, Venda de show, né? o São Paulo, isso. O São Paulo, existe um corporativismo interno, um espírito de corpo interno muito grande. Tem muita gente fazendo M no São Paulo. Tem um monte. Né? É o negócio do ingresso, é o negócio do show, é o negócio da comissão para jogador, é o negócio da comissão para Material marca de esportivo. camisa, futebol. Então, só que esse cara se protege. Então, se não fosse assim, se fosse um clube bem administrado, uma boa empresa, uma boa empresa, o Raí, eu teria o Raí como meu diretor. Sim, eu acho ele um cara relações inteligente. públicas, vai dizer assim? Não, diretor mesmo. Eu acho ele um cara inteligente, eu acho ele um cara articulado, ele tem a história do futebol, eu tô com o Mano nisso. Ele é um cara bom. Mas, do ponto de vista do jogador, ex-jogador, para se meter nesse meio aí, Esse meio aqui eu não ia nunca. Eu, se sou jogador, eu vou te cara, contar- não ia nunca. eu vou te contar um negócio. O Gustavo- Porque é um meio podre, entendeu? Eu vou te contar um negócio. O Imagina Gustavo, conviver com esses caras aí. o Gustavo, que é sobrinho do Raí, filho do Magrão, do Sócrates, vivia o clube. Mas fez aniversário, a morte do Sócrates, dia 4, né? Terrível isso. O Magrão é imortal. E para mim, o maior jogador da história do Corinthians, o maior ídolo da história do Corinthians é o Sócrates. Mas deixa eu te falar, o Gustavo, ele vivia o São Paulo há muitos anos. Ele era advogado, ele era o cara que fazia os contratos dos jogadores. Ele prestava serviço e depois... Era ele, é o escritório dele, do Mansur e do Ambiel. O Gustavo, o escritório deles foi responsável por uma das maiores vendas do São Paulo, que o São Paulo perderia, o jogador tinha saído de graça, eles reverteram e botaram 19 milhões de euros no bolso, que foi a venda do Breno para o Bayern de Munique, você lembra disso? Que o São Paulo botou um processo de assédio e reverteu tudo. Vivia o clube, tem vivência do futebol. Ele entrou no São Paulo, Paulo Lima, ele estava mudando tudo lá dentro. Tudo. Sem aparecer. Estava mudando o pessoal, estava mudando a filosofia de trabalho dos caras, estava colocando mais dados científicos, estudando futebol. Limaram o cara. E uma coisa que ele fazia bem, Limaram transparência. o cara. Entendeu? Começou a cortar aqui, cortava asinha um ali, cortou problema asinha não será outro o Raí, ali. então, aí começou. Então, o problema é que o Limaram. Raí, eu sei, mas o Ó, problema é que o Raí não tem condição. Você tá dizendo a mesma coisa pegaram que o eu Gustavo, pegaram o Gustavo, amassaram Como e fizeram pegaram, assim. como pegaram O Pinotti. E aí, O Pinotti. exato, O Pinotti. vem agora sai em defesa do vendedor de shampoo. Sabe essa pegaram questão? o cara Por que você fala vendedor de shampoo? Ele não é um Qual é o negócio problema? Sabe o problema? Gente, É o não é preconceito nada do futebol, porque ele é um cara educado e rico. Não tem preconceito nenhum. É preconceito, é um vendedor de shampoo. Do mesmo jeito que você fala médico, eu posso falar que o cara vende shampoo. Ele tem vergonha? Não, ele não é vendedor de shampoo, ele é Só que dono eu de uma acho que empresa ele tem perfil nenhum pra Você ser- fala de um tom Acho que jocoso. não tem tudo que você... Não, você fala irônico, vendedor de Para shampoo. de ser fiscal do meu tom. Lógico, você desdenha do cara. Não estou desdenhando. Estou dizendo que esse cara que vende É shampoo... político sempre, Não, eu tô o dizendo que pensamento esse dele é cara político. também não tinha perfil nenhum. E quando ele chegou, eu não ouvi ninguém dizer isso que você está falando. Por quê? Porque o cara chegou com 20 pau no bolo da mão. E aí o cara vira... Quando o Raí assumir, você vai falar, ó, o garoto propaganda da Givenchy, Chanel, você vai falar assim também? Mas é a principal atividade dele? Da Cartier, que É ele a principal atividade dele? Ele é garoto... Você vai Ele falar, não olha, está- o garoto Ó, propaganda veja, da Cartier... veja, me desculpa. É porque é preconceito. Não tem preconceito nenhum. Lógico que é. Espera um pouquinho. Você tá O cara é rico, Você tá é me bem acusando de sucedido. preconceito? Lógico que De tô. Você fala, preconceito? o vendedor de shampoo. Eu vou continuar falando. Vendedor de shampoo, fala, porque eu acho que não é lógico. vergonha nenhuma vender Não, shampoo. porque o teu pensamento é sempre político. Porque como ele criticou os o que caras que que você tem a ver gosta... política lógico que é. com isso? Quem Lógico que é. criticou quem? Uma vez ele criticou os caras que você gosta, Quem aí você criticou? pega no pé dele, o Pinotti. Nunca vi. Você viu sim que você falou no rádio e a gente estava em São Paulo. E aí tem uma conotação Deixa eu política. falar, aí. conotação política. Deixa eu falar uma coisa pra você. é sempre conotação assim. política. Se você vê conotação política em tudo, o Raí é... Se o cara fosse do lado de cá, ele acreditou. garoto propaganda do governo federal. Se houvesse conotação política, eu não mencionaria o nome do Raí por ser garoto propaganda de um governo ilegítimo. Então, não estou colocando política em nada. O que eu estou dizendo é o seguinte... Já era do governo anterior também, né? O Pinotti, quando chegou ao São Paulo, não tinha perfil nenhum.
Mas como chega com 20 pau na mão, fica lindo, fica bonito. O perfil está construído imediatamente, é instantâneo. E não tem, cara, não tem. O cara não tem história nenhuma no futebol para entrar nesse moedor de carne, que é o futebol. O Raí tem, e ele vai ser moído também? Então, Pascoal, mas o que eu tô falando é o seguinte, eu acho o Raí... Então depois não defende renovação. Pera um pouquinho, eu acho o Raí um cara mais preparado. Mas, Benja, o Pinotti, ele não chegou ao São Paulo por ser um cara cheio das ideias modernas, novas e para renovar o futebol. De novo, o Pinotti... O Gustavo chegou com ideias modernas e novas e fritaram ele. Exato. Exatamente. E fritaram ele. Verdade. E o que pode ser feito com o Raí? E é o que eu tô falando, eu tô saindo em defesa do Pinotti. Acho que o fritaram do mesmo jeito. Não, que você fala vendedor de shampoo, você ironiza o cara. Porque você tá dizendo que o cara não tem, que o Raí não tem perfil, e diz que o Pinotti tem. Porque, não, deixa eu te falar. Porque o perfil do Raí... Ficou amigo do cara. Não, eu sou amigo. Olha, você está falando bobagem. Eu sou empresarial. É isso que eu tô falando. Você é meio empresarial. Tem que ter contato. Ele se faz. Que fazem a grana Paulo Lima. Quem? Diretor de futebol? Paulo Lima. Não. Gente, deixa eu falar rapidinho. Só para dar um taquinho ídolo. O que é ídolo? Exatamente. O que é com marketing? Diretor de futebol. Não. Diretor de futebol mexe com negociação com o empresário jogador de futebol, mexe com tem que saber negociar bem. Gente, olha só, o símbolo de ídolo que é só para dar uma ilustração. Sabe negociar bem. Símbolo de ídolo que entrou e foi pro fundo do poço, Roberto Dinamite no Vasco da Gama. Ponto, só quero falar. Verdade, Roberto, sim. O Roberto é distante da presidência. Agora é distante do técnico. É distante do assunto. Mas o Raí, eu não vejo o Raí incorporando, chegar no vestiário e botar o pau na mesa e vamos falar o seguinte, não vai chegar. Não é o perfil dele. Não é o perfil do cara. Ou o Raí, exatamente isso, é um gentleman, ele é um cara, é um cavalheiro. Por onde a gente encontrou o Raí na vida do futebol, sempre foi assim, de uma delicadeza para conversar. Para negociar jogador. Eu acho que nem isso. Gente, ele conhece, não acho. Sabe? Aliás, outra coisa. O Falcão foi limado no Inter. Conhece futebol. O Falcão participou 5 jogos como técnico do Inter na última temporada e foi mandado embora. Você lembra o saudoso? O ídolo do Internacional. Você lembra o saudoso Fernandão? Que Deus o tenha. Quando foi virar diretor do Inter, o que aconteceu com ele? Mais um. O que fizeram com o Fernandão, diretor do Inter? Foi moído também. Tudo isso acontece pela iniquidade dos dirigentes. Agora, o que eu quero te falar... Ô, Benja, você está falando a mesma coisa. Não, mas o que eu quero falar é o seguinte, o Raí vai ser consumido pelo sistema. Eu acho que o Raí... Não é preparado. Não, sim, eu acho, na minha visão, o Raí é maior. O Raí pode ser envolvido pelo sistema, mas ele... Pode ser, mas eu acho que ele não será. Já foi uma vez. Eu acho que ele não será. Já foi uma vez, não foi? Ele saiu. Antes dele ser envolvido, ele pediu para sair. Porque ele viu. Você vai pedir o boné e vai embora. Se ele se sentir envolvido pelo sistema, entrar no moedor de carne, ele vai pedir para sair. Deixa eu te falar, o Pinotti saiu por quê? Porque ele sofreu uma trairagem, como se diz na gíria do futebol. O presidente do São Paulo foi acertar com o diretor do... Fez bem de sair, acho. O que eu quero te falar, você falou assim, que você é amigo do cara. Eu sou muito mais amigo do Raí, a qual eu conheço o Raí há muitos anos, muito mais amigo do Raí. Inclusive, já trabalhei, fiz vários negócios com o Raí. Não tem nada de amizade, o Raí é meu amigão, como o Pinotti também é um cara que eu gosto muito. Meu amigo também gosto muito. O que eu quero te falar de perfis é o seguinte, um é um executivo acostumado, tá naquela rotina, entendeu? O Raí... Quando eu falo que o Raí não está preparado para isso, porque o estilo de vida que o Raí leva é um estilo diferente. É um estilo de vida diferente. Agora, eu não falo por ele. Se ele aceitou o cargo, é porque ele quer mudar o estilo de vida dele. Agora, se fosse o Raí, repito, tem que ter um cara, um executivo do lado dele no dia a dia. Eu acho que vai passar por o futebol é feito de alguma coisa. Vai negociar jogador? Vai negociar. Vocês têm direito de discordar. Eu só quero dizer assim, o futebol é feito de algumas coisas. Vai lá. Na hora que sentar, precisa contratar um jogador aí. Aí vocês vão ver como é que funciona o futebol. Só falar pra vocês uma coisinha. O futebol é feito de algumas coisinhas bem peculiares. O Pinotti sentou para negociar. O Raí não pode. Só porque o Pinotti é uma empresa grande. Porque é um cara executivo, ele está acostumado com isso. Gente, a gente sabe como é o futebol. O Raí não sabe. Tá bom, então olha, então eu vou te falar. Eu quero no que vem virar e falar assim, eu errei, o Raí tá show de bola. O Raí, a gente também acha que não vai dar certo. O que a gente discorda de você é quando você afirma que ele não tem perfil e o Pinotti tinha. Como? O Pinotti, eu já falei, é um executivo de outra coisa. O Raí, gente. O shampoo é isso, ele é um executivo. Mas é a mesma coisa que você pegar um médico ortopedista e falar pro cara fazer uma cirurgia de olho. O cara é médico, mas ele não tem uma especialidade dele, não é essa. O cara é um empresário.
empresário da área de cosméticos. A área dele. Ele não é do futebol. Se ele chegou lá e deu certo, por que o Raí não pode dar, que é um cara ligado ao futebol? Não, eu espero que dê. Mas é que o futebol eu- é uma máquina de dinheiro, né, Somani? Você traz um empresário para dentro de uma máquina de dinheiro. Não, mas ele né? não vai mexer com isso. Não, mas o Raí, imagina o Raí Vai tendo ter que mexer com dinheiro. Vai Não, ter não tem que mexer dinheiro, coisa lógico que nenhuma. Vai ter que mexer Ele com não dinheiro. tem que mexer coisa nenhuma. Imagina o Raí É o diretor financeiro que vai mexer com dinheiro. É o presidente que vai mexer com dinheiro. É o presidente do Conselho Deliberativo, o órgão de fiscalização que vai mexer. Ele vai gerenciar o futebol. Vice Vai de chegar- futebol mexe com dinheiro, Não mexe, amigo. não. Se Não mexe, mexe, Pascoal. se mexe, não deveria mexer. Não deve, porque o que esse cara tem que fazer? Escuta, fulano, você tem aqui, ó, 100 milhões de reais para gastar em 2018. Exato. Seu diretor de Esse é o futebol, mundo vê ideal. lá. Mas, gente, Esse é o mundo ideal. Então, o que a gente tá falando Não tem é que o ser real. assim. Não é. Não é o real. Sim, mas ele pode começar a mudar as coisas. O Pascoal trabalhou no futebol. Gente, pelo amor de Deus, Fala você. vocês estão pregando que isso é uma porcaria e vai ser sempre uma porcaria. Ninguém tá pregando. Se aparece um cara com vontade, diferente das demais, com ideias diferentes, que pode dar certo, gente, vamos criar uma expectativa boa. Mas qual é a ideia que o Raí já passou pra gente? O também? futebol, Vamos esperar, vocês estão condenando o cara antes de assumir o cargo. O futebol no Brasil ele tem Eu um acho dom. que ele vai dar- o eu acho que futebol, ele vai dar certo, porque ele não vai ser moído pela O máquina. futebol no Só Brasil ele tem um dom. Ele transforma quem é bom em ruim e quem é ruim em bom. Só uma coisinha, Só isso. vai depender muito o futebol é feito de alguns mistérios. Bicho no dia combinado e salário no dia marcado. Isso é fundamental no futebol. Outra coisa que é fundamental no futebol. Mais ou menos, né? O Corinthians foi campeão sem ter nada disso. Mas... E não foi Mais ou uma menos. vez. É. O Mais Renato ou menos. Augusto me deu a Isso aí entrevista agora. tá virando clichê isso. O Renato Augusto deu uma entrevista pra mim agora, há um mês e meio, 2 meses atrás, falando. Mas escuta, fomos campeões deixa eu falar brasileiros em pra você, 2015. recebeu? Eu não recebi praticamente o ano inteiro. Recebeu? Pera. Em outubro ele recebeu? a campanha? Em outubro ele recebeu? Não, peraí. Mas aí deixa eu explicar pra você. Pô, mas não recebeu. O que valeu ali é a personalidade do presidente. Então o dinheiro não vale. Vale, porque Pascoal, o dinheiro isso é é a palavra, clichê, Pascoal. o dinheiro pode ser transformado na palavra do presidente. E foi transformado. Tanto que eles receberam tudo em outubro. Eles confiaram no presidente e receberam. Então o dinheiro no dia certo não vale. Não Eles precisa. confiaram na palavra e receberam. Então é Porque palavra, no futebol, não é dinheiro. No Não é futebol dinheiro. você pode ver, time que cai de repente para de pagar em setembro, para de pagar em outubro e começa a cair. Outra coisa, quanto é, o que o Sormani falou é verdade, qual é o nível de investimento que terá o Raí para trabalhar? Ele não vai mexer com dinheiro, gente. Entendeu? Eu tô com Qual é o nível de Então investimento? qual é a função dele no departamento de futebol? Eu te digo. Pelo amor de Deus. Eu te digo. Vai ter que negociar com o empresário, Não, Paulo, vai ter que negociar contrato. Exatamente. Entendeu? E Isso ele não tudo. sabe fazer. Você não saberia negociar com o empresário? Eu não sei negociar com o empresário. Eu sei, se eu fosse Eu não sei convidado, negociar com o se empresário, eu não é meu fosse ramo. convidado Não é meu para ser ramo. diretor de futebol de um time Negociava. de qualquer, eu saberia negociar. pode negociar, Eu pode saberia, negociar. Eu claro. saberia. Escuta, vem cá, quanto custa esse jogador Quanto ele teu? quer ganhar? Quanto que ele quer ganhar? Isso, por fora, você tá fora, aqui não trabalha assim. Tá bom. Como é que é? Aí Gente, não você é presidente, aquele seu diretor de futebol me falou que o meu jogador Ah, não bom. vai pra jogar Aí no é seu outra time. história. O seu time Aí é tem outra 15 história. jogadores aqui do meu Quer dizer, cartel. pra- E o senhor vai fazer o quê? Você vai ficar com meus 15 jogadores ou com esse diretor de então, quer dizer, futebol? você tá querendo dizer Ah, pra eu mim vou que pra mandar ser o diretor- diretor de futebol você tem que ser venal? Não, É isso? não, ao É isso? contrário, ao contrário. É isso? Esses Não dá caras pra são- trabalhar sem não, fazer isso? Não, Dá não, pra no Bienal trabalhar não, assim, isso aí dá não é pra palavra. trabalhar. Não faz Claro parte que do dá. Um por vocabulário. vez. Não faz parte do vocabulário. Pera só um Dá pra minuto. você fazer Só um minuto. tudo Gente, dentro de um nível. Pera aí, uma coisa é um curso de gestão esportiva, é tudo lindo e maravilhoso. É tudo lindo e maravilhoso. A outra coisa é ali, ó, é sentar, são rios de dinheiro passando pra cá, pra lá, é clube Gente, que é uma calculadora não na tem mão dono, e ter logo. não é calculadora. Pelo amor de Deus, Gente, pelo isso aí amor de Deus, você não tá gente. numa sala de aula. Diretor de futebol. Que isso? Você não tá Paulo numa Lima sala de perguntou, aula. O que o diretor de futebol faz? Eu, se tivesse um clube, pelo menos é o que o meu diretor faria. É sentar com o técnico, Planejar o time. planejar o time, ver onde está faltando jogador, ver, olha, aqui nós podemos buscar fulano de tal. Cuidar da logística de viagem, Cuidar da logística. do campeonato. Tem Você tem pessoas que cuida fazem disso. isso, Eu você sei. só tem que- Você só tem que coordenar. Você coordena isso. Agora, dinheiro, o clube tem um diretor financeiro, um diretor administrativo. Tem um diretor, e o presidente. E tal. E aí você chega para o seu diretor de futebol e fala assim, diretor de futebol, você tem R$13 para fazer o time. Ótimo, presidente, vou fazer o time com esses R$13, vai sair um time de R$13. Você tem 100 milhões para fazer um time, você vai fazer um time com 100 milhões de reais. Agora, na hora de entrar a negociação, é com o cara, quem vai pagar? Pô, gente, não é o diretor financeiro que liga pro gerente do banco para saber se tem dinheiro, entendeu? Não, o diretor de futebol. Ô, Flávio, assim, o diretor deixa- de deixa eu futebol só te tem falar. que cuidar do departamento de futebol. Isso, ele cuida. Um cara Mas ele cuida, que tem um perfil- ele cuida do formato do contrato,
ele cuida de como será feito. Jurídico, tem Isso, mas tudo isso passa pelo gerente e pelo diretor. Tudo bem, você acha que o Raí não sabe fazer isso? Agora, quantos contratos o Raí já não fez na vida? Ele fez contrato no São Paulo, ele fez contrato no Botafogo, na Ponte Preta, no Paris Saint-Germain. Claro, claro. Que isso? Por isso é que eu estou dizendo que para mim ele vai dar certo. Não, e ele não será eu acho que moído ele tem pelo perfil sistema, pra na dar minha certo. visão. Eu Ele tem acho- inteligência suficiente para se desprender disso quando Eu for acho que necessário. ele tem mais chance de não ser moído, por exemplo, do que o Pinotti. Também acho isso, concordo. Porque o cara o Pinotti completamente despreparado. caiu com um paraquedas dentro do clube, é um E não São conhece Paulino, futebol como o Raí apaixonado, conhece. não conhece futebol, não tem condições, desculpa, pode até se É porque entender, tem- mas de não tem novo. condições de montar um time de futebol. Olha, Condições técnicas, não tem é verdade, conhecimento. mas quando o Pinotti trouxe o Hernanes, ninguém elogiou o Pinotti. Não, é claro Quando o que elogiamos. Pinotti trouxe o Jusilei, ninguém elogiou. Elogiamos. Quando o Pinotti trouxe o Petros, que o senhor não acreditava quando eu falei que ele estava vindo, falei, não vai largar a Europa. Nada. Quando o São Paulo está lá brigando para não cair, a culpa é dele. Quando ele foi lá e trouxe o Dorival Júnior, que ele bancou, pegou um avião sozinho, foi para casa do Dorival Júnior, é mentira? outra coisa. Mas não, peraí, ninguém falou, nossa, o Pinotti é bom. Aí o time vai lá, não acerta, vai errado, as coisas dão errado. O time tá brigando para não cair, o cara é uma porcaria. Mas ele não Qual que é eu o não problema? posso por isso, Benja. Eu não posso ser responsável pelo que as outras pessoas falam. Primeiro Eu não posso isso. ser. Primeiro Primeiro. é isso. Segundo. Agora Segundo, você vê- o fato de o Pinotti ter feito isso, palmas para ele. Palmas para ele. Eu nunca disse em momento algum aqui que o Pinotti não iria fazer isso. Eu só estou dizendo que o Raí me parece mais bem preparado Também do que o acho. Pinotti. Se o Pinotti fez tudo isso, o Raí, na minha expectativa, pode fazer muito mais. Veja, você tá botando no crédito, na conta do Pinotti, todas as coisas boas, e é possível... Outro dia falaram pra ele que ele foi o culpado do desmanche. Pois Aí é, esqueceram. mas sabe por quê? Ele- esqueceram que ele não tava. Ele assumiu o Pera um futebol em pouquinho. maio. Quando é que ele assumiu o futebol? Em maio. O Nós Rogério estamos Ceni começou a perder jogador. Que ano, Pascoal? Que Não, mês, mas espera um Pascoal? pouquinho. Ele assumiu o futebol em maio, ele já estava no São Paulo. Mas ele não era do futebol. Então, de maio pra cá, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 6 meses. Ele pegou o bonde Seis andou e trouxe meses os de caras. trabalho, você vai me desculpar, não dá pra dizer nem que ele é culpado pelo São Paulo quase ter caído e nem que ele tem todos os méritos por ter ressuscitado o Hernanes. 6 meses de trabalho, não dá pra você fazer nenhum julgamento do rapaz, que pode ser um cara muito bom, bacana, competente, deve ser, porque a empresa dele é ótima, perfeita, linda. E só que é o seguinte, em 6 meses, o cara foi engolido pelo sistema do futebol. Sim, mas nós estamos... É muito a mais gente fácil. E por que ele acontecer foi isso engolido do com sistema? um Por que cara ele como foi ele? engolido? Porque Como não é tem o a sistema do vivência. futebol? É isso aí, a trairagem do presidente, o cara mais próximo vem dele. cá, vem E o cá. chamou por quê? E o Chamou Raí, por quê? e o Por causa Raí, de grana, e o Benja. Raí, e ele tá chamando, e o Leco tá chamando o Raí por quê? Pra se servir de escudar, eu não tô escudo. defendendo o Leco. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra porcaria você. do mesmo jeito, acho tudo Ele ruim. foi engolido pelo sistema do futebol. Você acha que o Raí não será? Acho mais difícil. Raí é um cara certinho, Raí é um cara Quando ele, honesto, se ele perceber que ele está sendo idôneo. engolido, ele vai pular. Ele sai quando- fora. Ele na base, Quando ele percebeu que não era pra ele, saiu. mas não esperou dar 3 meses. Não esperou. Ó, Bom, Por quê? a conclusão Quando viu nós que não estamos era pra chegando ele, aqui- saiu. A conclusão que nós estamos chegando aqui que o São Paulo é uma instituição podre. Sim. Podre. o São Paulo não. Gente, o futebol... Exatamente. O futebol... Olha, o Pinotti, que é um cara sério, caiu fora. O Raí, que é cara sério, vai ser engolido. Se trouxer um outro cara, se o cara for sério, vai ser engolido. Então, qual é o perfil do diretor de futebol do São Paulo? Tem que ser um bandido. Não, mas não é do São Paulo. levar o time a uma ponta Você da concorda tabela. comigo? Concordo. Se levar o time à ponta da tabela Não, e for não, isso campeão... essa é outra conversa. uma coisa. Nós estamos dizendo o seguinte, para não ser engolido pelo sistema, para não entrar num moedor de carne, como falou o Flavinho, o cara tem que ser bandido. Não, Porque só tem precisa. bandido no São Paulo. Essa é a conclusão eu não que eu estou falei isso, chegando. eu vou te explicar, Depois de tudo isso que vocês estão falando. Primeiro que eu não não falei que precisa só tem disso. Você bandido. concorda comigo ou não? O que eu vou te explicar é o seguinte, daqui a pouco você vai falar que os caras vão falar que nós estamos falando que o São Paulo tem Ué, bandido. mas nós estamos dando a entender Não, isso. primeiro que eu não o Raí não vai dar certo porque ele é Primeiro que certinho. eu tô Que falando- o Pinotti não deu certo porque ele é certo. Então nós temos que pegar um cara saiu que depois de pensa 3 errado. meses da Então, base. saiu depois de 3 vezes na base porque viu que tem coisa errada. então- Que carta é essa instituição eu vou- que só quer gente Primeiro ruim? que não é só o São Paulo. Eu falo futebol. Se vocês acham que o futebol, os bastidores do futebol, é um curso de gestão esportiva que se dá em MBA, lindo e maravilhoso. Eu vou dizer para vocês que a diferença é daqui para Dubai.
O mundo do futebol, os bastidores do futebol são totalmente diferentes do que a gente aprende lá Como é que eles são? esportivo. A gente sabe como é que é. Como o é que dinheiro é? corre solto, amigo. Não, eu não sei. Conta Olha pra só, nós. o dinheiro corre... Ué, Em que sentido ele corre solto? se você quiser... O dinheiro corre solto em qualquer lugar. Instituição financeira, não, empresa. não. Dinheiro, o que você quer dizer que o dinheiro corre solto? Deixa eu responder. O dinheiro corre solto. Instituição financeira... Não, senhor. Instituição financeira tem dono. Sei. Futebol, Tá. clube Então, de o que futebol você quer não dizer tem com dono. isso? E como não tem é dinheiro que não tem dono, todo mundo se locupleta. Quanto custava? É isso? Quanto custava... não vou citar o caso agora. Deixa eu te falar, você foi diretor de futebol. Sim, senhor. O senhor, por favor, fale qual que é a diferença dos bastidores do futebol na prática por uma sala de aula. É a ponta do iceberg. Então pronto. Ele foi diretor de futebol. É a ponta do Mas iceberg. isso, diretor de futebol. Mas isso que você está falando, nós estamos dizendo também. E estamos, lamentavelmente, chegando à conclusão de que o futebol é podre. Futebol e como não nós pode estamos ter- discutindo o São Paulo, a conclusão Futebol é que o São Paulo é uma instituição podre. Porque não pode ter gente que pensa certo, Então eu vou te que vai falar. ser engolido pelo sistema. É isso que vocês estão falando. Eu tô falando o seguinte. Pô, eu me enganei. Eu tô falando o seguinte, o futebol, infelizmente, não pode ter cara bonzinho. Então, você acabou de confirmar o que eu falei. Não tô chamando ninguém de bandido. Posso dar Então, Eu não tô chamando de bandido. Bonzinho eu não posso ter. Exatamente. Como nós estamos. O futebol Pode? é podre. Como estamos tratando do São Aqui, Paulo, agora Deixa eu falar um negócio pra você. objeto de análise. Não, pra mim são todos. Então, Deixa eu falar um negócio pra perfeito. você. O futebol é podre. Deixa eu falar um Como negócio você pra você. explica o Neymar, por exemplo, a comissão ter custado mais do que o atleta? Pois é. Então. Então o quê? Então, vocês estão dizendo exatamente o que eu falei. Deixa eu te falar. Só que vocês não têm coragem de Como afirmar não? Eu tô isso. acabando de falar. O futebol é podre. O Brasil é podre. O São Paulo é podre também. O futebol é podre. O São Paulo que nós estamos falando é podre. Pra mim tem podridão em O tudo que é São lugar. Paulo é podre. Olha aqui. Aí você não responde. Por quê? Não tem coragem de falar. Eu não sou polícia. Não é Deixa isso. eu falar um negócio pra você. Você é da Polícia Federal? Por que você largou o futebol de ser diretor de futebol? Qual foi o motivo? Porque existem muitas coisas no futebol que você acaba não concordando, né? Eu, por exemplo, não concordo que as pessoas não recebam um salário. Não, mas não é por causa disso que você largou. Não, existem muitas coisas no futebol que você não concorda. Que você vê uma vez, vê a segunda, a terceira, você fala, parei, não quero mais. Já tentaram de alguma Entendeu? maneira, Pascoal, quando Não. você era diretor de futebol, te comprar, por Não, exemplo? ninguém Não tô teve dizendo que você aceitou. essa ousadia. Mas, por exemplo, numa dessa, Pascoal, o cara vai fazer uma intermediação lá com um atleta. Pega e fala, ó, tem um atleta aqui, você está interessado nesse? Contrapartida tem aquele. Eu posso te facilitar uma situação dessa aqui, ó. Tem um contrapeso aqui que você tem que levar junto, depois a gente divide uma comissão. Falar, as pessoas podem falar o que quiser. Depende se você aceita ou não. Não, mas já te ofereceram isso? Depende. Você pode falar assim, ó, muito obrigado, eu quero esse. Você me faz negócio com esse? Não, Mas não só foi isso que eu perguntei, só se Pascoal. tiver o outro junto. Não quero, muito obrigado. Mas já te ofereceram isso? Claro que sim. Essa operação casada tem de monte. Tem de monte. Cabe, como disse o Sormani, cabe a você aceitar ou não. O futebol pode ser um meio que não é para você trafegar limpidamente? Pode ser, mas você tem que se manter limpo nesse meio todo. Isso aqui não dura, não sobrevive. Por isso que eu acho que o Raí pode dar certo. Eu vou contar isso. E tomara que dê certo. Tomara que dê Porque certo. ele vai ser ele vai dar uma oxigenada Tomara que no dê. futebol. Tomara Acabar que com essa. Como é que fala? Ciclo vicioso. Isso. Entendeu? Comissão daqui, comissão dali, comissão de lá, comissão de lá, blá blá blá. E como o clube não é de ninguém, é dinheiro sem dono, aí isso que você falou é certo, então que se dane. E que se dane, não é meu mesmo. Deixa eu só contar uma historinha rapidinho. Eu quero só depois falar um exemplo do que a gente vive de diretor de futebol no nosso futebol hoje. Eu vou contar o fato, mas não vou contar nem o clube nem o jogador. Vou contar o fato. Um dia um presidente do clube chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho um jogador, o contrato dele termina em dezembro, e esse jogador, nós precisamos fazer negócio. Por uma obra do Divino, um rapaz me procurou e disse, eu tenho interesse em levar esse jogador para tal lugar. Eu falei, perfeitamente. Fui no presidente do clube e disse para ele o seguinte, quanto custa? Ele falou, custa, vou dar o valor, $1.250.000. Eu falei, quanto custa? Está no contrato dele, $1.250.000. Eu cheguei pro rapaz que me procurou e falei para ele, custa $1.250.000. Ele falou, me dá uma semana. Falei, perfeitamente. Uma semana depois ele voltou com um outro cidadão e um cheque na mão de $1.250.000. Eu entrei na sala do presidente, chamei o presidente e falei, presidente, o rapaz com quem eu conversei, esse aqui, e esse é o rapaz que veio do clube para entregar o cheque do jogador que o senhor pediu. Quanto é que o senhor pediu? $1.250.000. Quanto é que eu falei para o senhor? $1.250.000. Por gentileza, entregue o cheque na mão dele, que ele é o presidente do clube. Eu fiz isso.
Saiu a reunião, acabaram, se acertaram lá, venderam o jogador e tal. Aí o presidente me chamou depois, falou, poxa, por que você fez isso? Eu falei, por quê? Porque não vai ter ninguém que vai dizer que eu intermediei a negociação, que eu levei algum dinheiro por fora. O senhor, quanto que o senhor me pediu? $1.250.000. Quanto é que ele te deu o cheque? $1.250.000. Isso é o meu papel. Eu recebo do clube para fazer o negócio. Ótimo. E quem tem que receber o valor final é o clube. Então, só para a gente ilustrar isso aqui, quais são os dois caras hoje com mais força como não diretor acontece de futebol? frequentemente no futebol. Mas acontece. Isso não acontece, mas deveria acontecer. Mas não acontece. Por isso é que, às vezes, as pessoas que trabalham nisso, elas não ficam satisfeitas de ver esse tipo de comunhão, em alguns casos. Né? De comunhão. Transparente. Nessa comunhão tem um que perde, é o clube. O Capitão Nascimento tinha a frase, o sistema é F. Qualquer coisa. Ô, no Beto, Brasil. só um detalhe, olha só. Quais são os dois caras de diretor de futebol hoje no centro do Rio, de São Paulo, que mexem com grana alta nos clubes? Alexandre Matos e Rodrigo Caetano. São profissionais de futebol há quanto tempo? Há muito tempo. Rola ou não rola movimentação financeira? Claro. Nós temos, por exemplo, no Botafogo hoje uma figura que é uma histórico de vencedor. Lopes. Que com 80 anos quase foi lá, fez um curso de gestão, abandonou o Atlético Paranaense, veio para fazer um futebol profissional no Botafogo, montou o futebol profissional no Botafogo, com como a gente viu como foi montado na primeira gestão dele, trazendo jogadores de quinto, quarto escalão do futebol sul-americano. Foi pensando daqui, dali, daqui, dali. Há quanto tempo o Antônio Lopes vive no futebol? Fez parte da comissão técnica do pentacampeonato mundial do Brasil, lá do Filipão do Murtosa. Pouca gente lembra disso, mas ele estava lá. Então você tem aí Alexandre Matos, o Caetano, que eu estou me lembrando aqui, Rio e São Paulo, e Antônio Lopes. No Vasco, você não tem esse personagem, porque o Eurico é completamente centralizador, manda ele. No Fluminense, a gente... Vai ter agora. Não, estava o Marcos Vinícius, que veio do voleibol, para tentar ajudar no marketing e tal. Vai ter o Paulo Autuori agora, que também tem um perfil de homem do futebol e que mexe nessa parte financeira. Mas se você abrir o leque para ex-jogadores que deram certo, tá aí o Corinthians hoje, com 2 ex-jogadores que estão dando certo, inclusive está na seleção brasileira. Mas são raros os momentos. O que eu questiono, eu acho que a minha ótica é mais ou menos com a do Mano, respeito toda a opinião daqui da mesa, mas acho que o Raí, ele não tem esse perfil exatamente para poder bater de frente... Com a ideia do Beijas. Com a ideia do Beijas. Esse bater de frente com esse mundo que vivem, por exemplo, o Rodrigo Caetano e que vive exatamente o diretor de futebol do Palmeiras nesse momento. Quando tem incêndio nesses dois clubes, quem que aparece? É o Alexandre Matos e é o Rodrigo Caetano. O Raí, ele vai ter que ir para o front novamente. No momento que tiver fogo no São Paulo, ele não tem essa característica. Ele não é um cara que vá para frente para enfrentar a imprensa, porque ele vai ser sempre respeitado como aquela figura símbolo do futebol brasileiro do São Paulo. Pinote tinha. Tomara que... É outro perfil de empresário, é outro perfil. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. E outra coisa, ele tem que ser bancado pelo presidente de São Paulo, como o Pinote não foi, como o tio dele não foi. Acho que não será. O sobrinho dele. O sobrinho. Então, esses caras também é a direção do São Paulo, ou de qualquer outro clube. O Flamengo hoje tem um contrato, porque tem contrato lá. Se não bancar lá o Rodrigo Caetano, paga a multa. O Alexandre Matos tem contrato. Senão... E o Raí vai ser mais um. A diretoria, se não bancar, não for fidedigna a esse nome, qualquer que seja, não vai adiante. Olha que São Paulo chegou ao requinte do diretor de futebol dar um soco no presidente. Exatamente isso. Gravou, o Pascoal gravou a conversa. O Ataíde Gil Guerreiro chegou a esse ponto e foi excluído. Cadê a gravação até hoje? Nós estamos falando do São Paulo que chegou a esse requinte. O Lucas Fernando, ele manda um tweet aqui. O futebol é poder sim, Sormani. Só lembrar aquela gravação do Ataíde Gil Guerreiro divulgou, do ex-presidente de São Paulo com negócios obscuros com o tal de Jack, que até hoje não apareceu. Quem é o Jack? Who is the Jack? Era o cara da empresa de material esportivo, né? Da Under Armour. Quem é Jack? Quantos milhões eram? Eram $2 milhões. Não, era mais. Até hoje a gravação não apareceu. Era mais. Com $2 milhões. Não, senhor. Era muito mais que isso. E o cara que vende ingresso lá dos shows? Mas virou casa de polícia. Então, isso tudo nós estamos falando. Nós estamos falando isso. Nós estamos dizendo. O Raí é um cara que, numa outra estrutura, uma estrutura realmente moderna, realmente olhando para frente, realmente... sadia, exato. Sadia é a palavra. Funcionaria, não teria por que não funcionar. Eu acho que nessa estrutura do São Paulo... 18 milhões de reais era a comissão do Jack. Do Jack. 18 milhões de reais? 18 milhões de reais. Nessa estrutura do São Paulo, eu acho que não funciona nem o empresário do cosmético, nem o ex-jogador ídolo, nem o Rodrigo Caetano, nem ninguém.
Acho que não funciona Porque a ninguém. diretoria não banca, Flavinho. Exato, é ruim. Gente, não são Sormani, pra gente encerrar o assunto de São Paulo, você te falou que tinha informação do Gustavo Scarpa. São Paulo fez uma proposta pelo Scarpa ao Fluminense. 3 milhões de euros por 40% do jogador. O Corinthians ele tinha pedido 6 por 60, é metade. 3 milhões por 40 e 3 jogadores emprestados com o preço do passe fixado. Quais jogadores tem? Tem. Por um ano, ou seja, para jogar esse ano 2018. Buffarini, Lucas Fernandes e o Júnior Tavares. E o Fluminense... São 3 bons jogadores. O Buffarini é um monstro. Então, jogador. Jogou muito em São Paulo. Só deixar claro que acho que eu me enrolei aqui. O São Paulo ofereceu isso em dinheiro, o Fluminense gostou e pediu esses 3 caras. São Paulo não ofereceu o jogador. Não, São Paulo ofereceu. Mas o São Paulo não paga salário. Como assim? Dos 3 não vai pagar. É o Fluminense que vai pagar? Essa informação eu não tenho. já não sei. Isso eu já não tenho. Então, o São Paulo ofereceu 3 virou uma milhões de xepa. euros por 40% do passe dos direitos federativos econômicos, né? Do Scarpa. O Fluminense achou legal e falou assim, olha, eu topo se vocês me mandarem o Buffarini, o Júnior Tavares e o Lucas Fernandes no empréstimo de 1 ano com o preço do passe fixado. Mas nenhum dos 3 é titular, o São Paulo tem que fazer um negócio. eu acho O problema é que está pintando uma proposta da Turquia também, né, Sormani? Parece que o futebol turco aí, No caso do Corinthians, tá atrás do caso do Corinthians, eu não iria para Gustavo Scarpa, São Paulo contratar o Gustavo Scarpa, está contratando um baita jogador. Eu acho caso que do Corinthians, o Abel renovou o contrato agora. Se o Abel permitir sair o Scarpa do Fluminense, ele está assinando exatamente... Eu acho que o Fluminense vai precisar, viu? Mas não é o Scarpa que tem que ir embora, né? Mas é o único Tem uma jogador- bacia grande, eu acho. Lucas Fernandes, é que o dá uma Lucas bacia Fernandes grande. é um meia. representa Lucas Fernandes é um dinheiro, meia. Lucas Fernandes é um Mas esse meia. cai da qualidade, E 2 né? laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo. O São Paulo está cedendo um lateral direito, um lateral esquerdo e um meia, o Lucas Fernandes, que eu acho um bom jogador. Aquele novinho Viria ali para jogar ali Foi no destaque, se machucou muito. É um destaque das categorias de base, mas se machucou muito. Agora está se recuperando para jogar. Jogaria ele no Sornosa? Eu, se fosse Fluminense, eu se fosse presidente do Fluminense, 3 a milhões situação que o de Fluminense euros? se encontra, eu aceitaria. Eu acho que eu não 3 aceitaria. milhões Porque de o que euros tem que fazer o vai dar mais clube ou não é menos 12 satisfazer os milhões seus de reais. principais jogadores, é reforçar com melhores jogadores para fortalecer o grupo. Você já tira a Mas principal vai tirar de peça onde do o time. Fluminense, Paulo? Hein? O Fluminense vai tirar de onde? Não importa, arruma um Claro jeito. que importa, Paulo. Não, então peraí. Quanto custa o Cristiano Ronaldo? Custa traz. Não, mas peraí. como é que vai pagar? Não Peraí. importa, dá Mas um você- jeito. Não é assim. Você só tem uma andorinha no time, aí você vende a andorinha, Mas, você faz gente, o quê? às vezes você precisa dar um passo atrás para dar 2 para frente. Que isso? Você Agora, vendeu o Richarlison a preço de banana agora e deu passo pra Mas o frente? Fluminense tem dado só passo para Então, trás. vendeu o Richarlison agora a preço de banana e deu passo pra frente, brigou pra não cair. Mas a torcida vive pegando no pé do Scarpa. Mas tudo bem, mas isso é momento. Ele faz gol, a torcida vaia. Isso é Ele outra joga coisa. bem, a torcida Isso é erro da protesta. torcida que pega no pé dele. Agora aqui, o Fluminense se desfazia dos caras pra pregar. Como é que é o nome do cara? Lucas Buffarini. Fernandes. O Lucas Fernandes até tem uma bola. O Buffarini, o Júnior Tavares e o Lucas Pelo Fernandes. amor de Deus, né? Mas o Buffarini é melhor que o Lucas. Só para resolver. Ó, São Paulo oferece dinheiro mais 3, não. O São Paulo ofereceu dinheiro e o Fluminense pediu, mais 3. além do dinheiro, mais 3 jogadores por empréstimo com o preço do passe fixado. Na tua opinião, vai rolar? Você acha que rola? Eu acho que tem chance. Eu vou te falar, o São Paulo vai fazer uma baita... Eu acho que tem chance, Se gostar, esse cara joga bola pra caramba. E outra coisa que pesa também nesse negócio. O Scarpa não está satisfeito no Fluminense. Por isso que o Pascoal falou, ele pega na bola, os caras vaiam, ele faz um passe de 40 metros perfeito, os caras vaiam, ele faz gol, os caras vaiam, ele é substituído, os caras vaiam, ele entra em campo, os caras vaiam. Você entendeu? Só vão dar valor quando ele for embora. O salário tem atrasado, está em dia no momento, é bom que se diga isso, mas atrasa. Olha lá o gol que ele fez e reclamou com a torcida lá. Que a Exatamente. torcida estava vaiando, ele Não adianta, balançou a cabeça. Olha lá. A cabeça Olha do ali. Scarpa não está no Fluminense em Olha aí. 2018. Olha, Não está. Olha isso aí. Só lembrando, Benja, que o Abel, ele não renovou o contrato com o Fluminense. Não, ele só falou que fica. Ele apenas cumprirá o contrato, que é até o final do ano que vem. O Yuri Papazian, armênio, né? Deve ser. De novo? Esse cara nunca mandou. Para Ele fala aqui, ó. Vou dar Ele uma fala carteirinha aqui, ó. pra você de sócio, Yuri. Ah, graças a Deus. Então, vamos ajudar. Que igual ele, que tenhamos mais uns 20 milhões Qual é o aí. sobrenome? Papazian, armênio. Armênio, tem tudo O Yuri certo. Papazian fala que vocês são malucos. Scarpa foi o líder de assistência no Brasileirão. 12 assistências. Vender por esse valor é tirar seu 40%, amigo. Não é 100%, Vender, 40%. Isso que eu falei, Vender- é xepa, vocês estão brincando. vender Isso é por esse xepa. valor é Xepa tirar da os... feira.
Vender por esse valor é tirar a testada de incompetente. É lógico, é cheio. Você vai na feira meio-dia e 45, a hora que o caminhão da Colube está encostando, você pegaria uma bananinha R$1,50, uma melancia... Abacate amassado. Pelo amor de Deus, que cabeça é essa? Paulo. Os caras venderam o Richarlison agora, entregaram o Richarlison de graça. Quanto? De graça. Quanto foi? Você lembra? 10, 12, qualquer coisa. O Richarlison... De reais. É. Tá, o Paulinho... Aí você 3 milhões vai de vender- euros, 4 milhões de euros. Vai vender agora o menino do Fluminense aí, o Wendel. O Wendel pro Paris Saint-Germain. Aí daqui a pouco vai fazer o quê? Já não tem ninguém para jogar. Já tá buscando na base. Aí vende o Scarpa para trazer o Buffarini. Fala mal do Buffarini, Fala mal do Buffarini. Você vai mal, Não, falei mal do Fluminense. Eu acho que é parente, eu não sei o que é. Você pega o Júnior, lateral esquerdo, pelo amor, nem titular do São Paulo é. Mas ele é bom jogador, Paulo. Paulo, é eu bom quero dizer o jogador, o seguinte, Júnior Tavares. ele está, essa proposta é por 40% do passe. Isso tá? eu acho então, uma vamos supor, fantasia. o Gustavo Scarpa vai em 2018 para São Paulo, tá? E o São Paulo faz uma temporada extraordinária. E o Scarpa é vendido por 20 milhões de dólares. 12 milhões é para o Fluminense. Então, na verdade, ele não Mas está por que o custando 3 Fluminense não milhões. pode vender por 20? Por que tem o São Paulo vender por 20? Porque, Paulinho, com todo respeito ao Fluminense, que o Fluminense merece ser uma grande instituição. O São Paulo é mais instituição que o Fluminense, gente. Não sei, não. É muito mais fácil você vender um jogador no Fluminense, no São Paulo, do que no Fluminense. O Fluminense vendeu o Richarlison por quanto? 12 milhões e meio de euros. Pelo amor de Deus. Então, vendeu por 12 euros. Como é que foi a entrega de graça, o Charles? De graça. Se 12 milhões de euros é de graça. Quanto é que vai vender o Orfora agora se ele for mas isso é normal. Mas podia ter dado certo, Paulo. De 12 graça. milhões de 12 milhões de euros pro menino. Nesse Você não vendeu sabe se vai dar certo. Se ficasse Se você aqui, fosse o Scarpa, mano, você iria pra Turquia ou pro São Paulo? Olha ou ficaria no Fluminense? eu acho que pela bola que o Scarpa tem pra mostrar, eu acho que jogar na Turquia é um pecado. Como eu critico China, como eu critico aí... Turquia não é Europa, gente. Rússia, Ucrânia, Turquia não é Europa. Tá lá no Grécia. mapa, tá dentro lá, tá certo? Mas não é Europa. Quando a gente fala de Europa, a gente tem que falar Inglaterra, Ué, Alemanha, Rússia não é da Europa? Itália. Não, é a Europa Pascoal, do faz futebol, parte. isso que ele tá falando. lógico. É a Europa do Tá futebol. localizada geograficamente dentro do continente, mas Tá. não faz parte da Europa dele. Você, se fosse o Scarpa, Turquia, São Paulo, ficaria no Fluminense? Eu tentaria a sorte no São Paulo. Ô, Jomes, se eu fosse o Scarpa, Turquia, São Paulo ou Fluminense? Ele não quer mais ficar no Fluminense. Acho que o Fluminense, a perspectiva do Fluminense é ruim para o ano que vem, em termos financeiros. É um time que vai ficar aí se arrastando no meio de tabela. São Paulo eu não vejo uma perspectiva muito melhor, para ser honesto. Ele não vai jogar nada também. Eu ia para a Turquia. Olha, o E Pascoal... só parênteses aí, o Mica- só para complementar a informação do Scarpa, o Fluminense ainda tem 10% de uma futura venda. O Micael Curvina, ele fala aqui, pô, Benjo, eu falo todo Curvina é um dia, peixe, não é? eu falo todo dia e você não me dá moral. Dou moral, Micael Aí, Curvina. Curvina. E ele fala, Pascoal, hoje o Scarpa é melhor que o Lucas Lima. Concordo. Concordo com ele. Olha, ele foi o líder de assistência no campeonato. Foi o único jogador que atuou, não sei se ele é o único. Todos os jogos. Todos os jogos. É o único jogador. 38 partidas. Agora, o problema Não, todo... ele ficou fora, eu ele se concordo machucou. com- Não, mas no Campeonato Brasileiro jogou jogou todas. todas. O brasileiro jogou 38 todas. partidas, certeza absoluta. Tipo o Conca, né? Absoluto, certeza absoluta. Eu concordo Jogou com- todas as partidas. Mas Ele é eu melhor que o concordo Lucas Lima, um lógico. negócio. Eu concordo com o Paulo Lima que esse negócio é melhor para o São Paulo do que para o Fluminense. Muito melhor. O São Paulo estaria despendendo pouco dinheiro pro tamanho desse 12 jogador. milhões de Um jogador reais. muito bom. 3 jogadores que hoje para o São Paulo não fazem muita diferença, quer dizer, pro Pouco Fluminense, utilizados. eu acho que o Fluminense teria. O melhor para o Fluminense era tentar fazer mais dinheiro com o Gustavo Scarpa, que ele é um jogador muito bom. O problema, Paulo, é que eu acho que a situação do Scarpa no Fluminense é que não permite que ele fique Mas lá. olha aqui, se um cara, se o jogador que é acima da média em qualquer clube do futebol brasileiro, se viver com essa instabilidade da vaia, Não, vai mas não é pela trabalhar em vaia, outro não, setor do não é mercado. pela vaia, não, Paulo vai Lima. trabalhar em outro setor Não é do pela mercado. vaia, não. Quantos É pela- são Gustavo- vaiados, são aplaudidos, Paulo, porque assim são não é vaiados? pela vaia, não é pela vaia. É pela insistência da vaia. Olha o que se desenha para o Fluminense no ano que vem. Essa administração do Fluminense realmente é vergonhosa. Ô, É Paulo vergonhoso. Lima, Então, e ele é um jogador, às vezes, é um jogador muito novo, bom de bola. E outra coisa. E que deve ter ambições. As ambições dele, o Fluminense hoje já não atende. Não se Com todo esqueça respeito ao que esse Fluminense. pessoal, esses jogadores, de maneira correta, porque muitos vêm de uma classe social, enfim, Econômica, baixa. baixa, eles têm gente que gerencia a carreira deles. Mas isso é claro. Certo? É Você claro. precisa saber se o cara que gerencia a carreira dos caras quer que o cara fique no Fluminense. Você vê o caso do Pablo. Exatamente. ô, Paulo Lima, pra gente encerrar o Não, assunto. você, mas o Scarpa, Paulo Lima. o Scarpa não. O Scarpa tem cabeça. O Scarpa tem, E o Scarpa família tem legal, cabeça. é. Não, eu não estou dizendo que é o caso do Scarpa- Scarpa.
Não estou dizendo que isso também é um componente que ajuda a tirar um jogador. E ele renovou o do time. contrato recentemente com o Fluminense exatamente para aumentar essa cláusula rescisória para ele ser mais Engraçado, valorizado. no começo do ano passado, o Fluminense não topou vender 50% para o Palmeiras. Não. O Pascoal, no Paulo Lima, para encerrar o assunto, o Igor Chazin, ele fala que o David Neres foi vendido por 50 milhões, só jogou 4 jogos. O São Paulo tem muito mais vitrine que o Fluminense. O São Paulo é bom, O David Neres joga onde? O São Paulo, no Ajax. Aparece em algum lugar? Não, ele está fazendo negócio. Mas se é um balcão de negócio, eu vou desvalorizar minha mercadoria só porque é o São Paulo que é mais importante. Isso é a opinião de que o David Neres... Esse é o típico caso do empresário que pega pela gola da camisa e fala assim: meu filho, você vai jogar lá no futebol holandês e não vale nada, fique calado, porque vai entrar dinheiro no bolso. Entra dinheiro no bolso, entra dinheiro no bolso do São Paulo, o diretor de futebol que a gente falou aqui, agencia, negocia. Que bola tem o David Neres para falar do Ricardo? Nós falando. O 10% joga do que joga o... Não é isso, não é isso que está falando. O que o cara está querendo dizer é que o São Paulo sabe vender jogador. O Cruzeiro é um time que sabe vender jogador. O Cruzeiro sempre vende bem seus jogadores. O São Paulo também. Se o Fluminense quer fazer um negócio legal... O São Paulo sabe vender tanto bem jogador que passou a temporada inteira aí sendo criticado porque foi um balcão de negócio mal sucedido. Vendeu 17, contratou mal sucedido. O Alex tem dívidas altas. Cadê o dinheiro do São Paulo que entrou no cofre? Eles investiram em outros jogadores. Onde que investiu? Jusilei, no Pé, Não investiu? no O Hernandes. Jusilei ainda não é do São Paulo. Sim, mas teve o aluguel de quase. O advogado do São Paulo, Pássaro, eu não me recordo. Alexandre Pássaro, está cuidando dessa transação. Então, o São Paulo já acertou com o futebol chinês 1,5 milhão de euros para seguir com o jogador. Baixou o preço e baixou de 6 para 1,5. De 6 para 1,5. Olha aqui, olha aí. Vamos ver agora os gols.